Diante do florescimento desse mercado de plataformas de educação para finanças, investimentos, mais genericamente falando, também de business, conteúdo para business, finanças e investimentos, né? O que está aí no mercado, e estando eu nesse mercado há 20 anos, desde a época da Gás, em que as cartas mensais foram um milestone, né? Até o Equity Insights na Link, né? A preconização e os primeiros anos de empíricos. E nessa toada, nessa profissão de produzir conteúdo para investimentos e negócios, e diante desse mundo novo no qual essa indústria se insere, eu passei a me perguntar e escrever no que eu acredito nessa questão. Como deve ser abordada? Russell escreveu uma vez no que acredito. Então eu acho que a gente tem que colocar aqui uma profissão de fé. No que acreditamos? Então, eu estou lendo aqui na minha frente a listazinha, mas vendo o coração. Eu acredito no seguinte, que todo indivíduo é capaz de gerar capital. Todo indivíduo é capaz de construir riqueza, independente do grau de escolaridade, independente da capacidade intelectual, independente do nível social. Todos precisam de educação financeira. Do PhD por Chicago, que é perdulário, né, até o trabalhador braçal, certo? Todos precisam de educação financeira. Todos precisam empreender, aprender a poupar ou a investir, tomar recursos, negociar, que seja negociar a dívida, né, ascender profissionalmente. Eu venho do mercado financeiro e eu acredito que os profissionais do mercado financeiro são os que mais padecem de falta de educação financeira quando a gente olha para a educação financeira nesse sentido. E educação empresarial, né? O egresso do mercado financeiro tem um grande problema quando ele vai se tornar um empresário. Então, assim, nesse senso, né, educação financeira e de negócios é para todos e está ao alcance de todos. Eu acredito piamente que o domínio financeiro, esse domínio, é o da técnica e é o da prática. É o domínio do mundo sensível de cestos empíricos. Não é o domínio do mundo das ideias de Platão, que é o mundo que inspira a academia tradicional. Veja, mesmo as operações mais complexas, que são as operações de precificação de opções, usando Black-Scholes, que se utilizam de equações diferenciais, né, que nascem estocásticas e morrem equações de calor. Esse é o matemática avançada, 1973, né, rendeu o Nobel, né, que é uma cópia de Bachelier de 1900. Isso se fazia em 1600. 1650, sem conta. O trader, o comerciante, trader é o comerciante. O comerciante, há estudos que conseguem precificar com precisão, né, melhor do que se você usar uma fórmula de Black-Scholes, o valor de uma opção há 400, 500 anos, sem usar uma calculadora. Então, é um domínio da prática. É um domínio sem pré-requisito. O pré-requisito desse domínio é a tentativa e erro e é a prática em si. Não é? Eu acredito piamente em algo assim quase transgressor, ou diria bastante transgressor, que o indivíduo deve ver-se como uma própria empresa, empreender-se todos os dias, independentemente do seu grau de pobreza ou de riqueza, ou de sua capacidade de gerar fluxo mensal, né? Eu acredito que o talento gera o capital
e não o capital que emprega o talento, né? Também acredito que nenhuma situação financeira é grave demais que não possa ser superada. E nenhuma riqueza é tamanha que justifique você depor a própria alma, lançar-se ao ócio e ao isolamento como trabalhador. O homem é o ser que trabalha, né? Nenhum outro animal trabalha no sentido humano, né? Esses são princípios e propósitos, não tem nada a ver com business plan, e nem modelos de negócio, e nem você vai fazer uma empresa, né? Esses são os princípios e propósitos que nós acreditamos para esse segmento, né? Então, quando nós fizermos conteúdo, o que nós vamos visar? Promover a inserção de todos na vida econômica, financeira, profissional, social e filantrópica. Desmistificar, mythbusters nós vamos ser. Eu vou ser um mythbuster. Desmistificar o mercado financeiro de capital. Desmistificar o universo empresarial e econômico, né? Que, interessantemente, é dominado pelo empresário e mistificado pela academia. Reconstruir os conceitos de forma clara e acessível, sem essas analogias da física, da matemática, da hard science, desses outros domínios que não esclarecem, que complicam desnecessariamente, sem enriquecer. E fazer de forma complexa e profunda. Porque o mercado financeiro, o mercado de negócios são interações sociais. E toda interação social é um domínio complexo, né? No sentido de que ele não é lúdico. Lúdico é um xadrez, né? Você tem regras determinadas, é um domínio complexo. Tem uma evolução, né? Então, é possível ser claro, é possível não usar matemática, né? Sem prejuízo a um conteúdo profundo, bastante profundo, e que hoje escapa inclusive aos profissionais de investimentos. Eu quero ajudar os profissionais de investimentos também, né? Eu sei que os profissionais de investimento padecem muito de educação financeira empresarial, né? Eu já vi gente não virar uma grande empresa porque não tinha redundância de internet, e era um super gestor, né? Ou não ter partnership e tal. Então, cada um, você excede num domínio, mas você vai mal em outro. Todos precisam de educação financeira e de negócios, né? Então, meu propósito é educar, inserir, desmistificar, assessorar a todos ao produzir e disseminar um conteúdo relevante, transformacional, propositivo. Então, assim, eu não acredito em algo que vai dar hit, ou vai dar click, ou vai dar view, né? Eu acredito que good content flies high. Conteúdo bom voa alto sozinho. E conteúdo bom, ele é pertinente, ele tem propósito, e ele é relevante, e ele é transformacional. Ou seja, ele é actionable. A partir daí você faz alguma coisa, né? Eu não acredito nesse qual tema que eu vou escolher para ter views. É impertinente. Isso é irrelevante. Isso é uma profanação de educação financeira, né? Assim como
o mito, né, de que você, ao educar financeiramente a pessoa, ela deixa de ser perdulária. Às vezes não. Né? Então, é possível fazer um conteúdo relevante, transformacional, propositivo e também divertido, provocativo. Provocativo não é polêmico e nem polemista. Né? Você tem um propósito de ajudar. Esse propósito tem, essa sua proposição tem insights. Esses insights levam ao debate e esses insights podem levar à polêmica, podem acabar provocativos, mas eles não são concebidos de trás para frente para ser polêmicos, para ser provocativos. Não é? Ontem me disseram que eu sou um provocateur. Né? Eu não me entendo como um provocateur, porque o provocateur, na minha opinião, ele iria atrás daquilo que provoca. Né? Eu gosto de ir atrás daquilo que é relevante. Eu tenho um cliente importante que é um grande banqueiro que ele diz assim: ninguém me pergunta o que eu quero, sai falando. Né? Então, a gente não precisa provocar. Né? Eu acredito no conteúdo otimista, porque quem não é otimista não empreende, não negocia, não renegocia, né? Não investe, não trabalha. Né? Eu acredito num conteúdo respeitoso, porque quando há respeito, você é convidado para participar da intimidade das pessoas. Né? Quando não há respeito, mesmo que esse respeito, com essa falta de respeito ensaiada, artificial, que existe hoje, leve seja uma estratégia bem pensada de mídia, de marketing, então você monta a cavalinho naquele que tem mais share do que você, então um pigback o outro, não é? Mesmo que isso seja tenha business sense, faça sentido para um negócio, é uma questão de foro íntimo, não muda. Não é porque está na moda que o meu propósito muda. Princípio e propósito é sempre o mesmo. Né? Conteúdo acessível, já falei isso. Bom, esse conteúdo tem que ser divertido. Para ele ser divertido, ele tem que ser transmediático. Tem que ser multidisciplinar. Né? Não existe falar de ações. Existe falar... Quando você fala de ações, você está falando do mercado de autopeças, você está falando de empreender, você está falando de pessoas, você está falando de um monte de coisa. Né? Então, ele é cross-industry, ele é multidisciplinar e ele é segmentado. Porque o que te faz querer o cara a cara é você encontrar a sua comunidade, o seu segmento. Né? É a diferença entre a multidão e a comunidade. Né? Havendo segmentação, você identifica comunidades. E para essas comunidades, você fala aquilo que lhe é uma preocupação legítima e não plantada. Muito importante essa segmentação. Né? Os temas são econômicos, financeiros, profissionais, pessoais, investimento, gestão de custos e gestão de riscos. Vamos lembrar que gestão de riscos, né, não é o risco, o VAR, né, o risco lá que se calcula numa planilha. Né? Muitas vezes o risco é um risco societário de uma empresa. Muitas vezes o risco de uma empresa é o risco de incêndio. Né? É a fraude, é o risco da fraude advindo do excesso de pressão do empregador sobre o empregado. Né? Então, pensar sob o ponto de vista epistemológico, porque eu sei o que eu sei e tal, né? Pensar sob esse ponto de vista de Karl Popper, eu vou falar sobre Karl Popper, né? Que tem um ilustre aluno, George Soros, né? De ver o risco
dessa forma mais abrangente, né? Ao ver o risco de uma forma mais abrangente, a gente fica mais street smart, mais esperto de rua. A gente precisa ser esperto. O pessoal do Garantia dizia assim, você não precisa ser inteligente, você precisa ser esperto. Ser esperto é mais do que ser inteligente. Certo? E a minha missão é enriquecer, também enrobustecer, porque lembra, à medida que a gente otimiza, a gente fragiliza, não é? Estimular um empreendimento. Por exemplo, Netflix, se ele não tivesse overinvested, sobreinvestido no sistema de Big Data dele, de sistema para entender quem aluga filme, ele jamais teria conseguido criar, né, um banco de dados rico o suficiente para repensar e reinventar a empresa como produtora de filme. Então, a gente tem que parar um pouco de otimizar demais. Quando a gente otimiza demais, a gente fica mais frágil, né? Isso é matemática, né? Então, eu acredito em enriquecer. Eu acredito também em robustecer, não só em otimizar. Em estimular o empreendimento, né? Em instruir gerenciamento, solucionar problemas econômicos e financeiros. Fomentar filantropia polinizadora. O que eu quero dizer com isso? É assim, o empresário, o empreendedor, é o maior filântropo que existe. Porque ele tem nas suas mãos a alquimia de gerar capital em cima de uma base de capital. Então, ele amplifica a filantropia dele, né? Como eu vejo todos da mesma forma, todos os indivíduos são iguais, com a mesma potência, inclusive empresarial, né? Eu acredito nesse tipo de, digamos, filantropia ou caridade. Eu preferia a palavra caridade, mas vamos para filantropia polinizadora. De todos para todos. Obcecado com o quê? Com cliques, com views? Não. Obcecado com o cliente. Obcecado com você. Eu quero falar com você, com todos, mas com cada um, né? Sobre aquilo que realmente te preocupa e realmente qual é o seu problema, né? Essa é a profissão de fé para uma plataforma de educação em business e investimentos.